Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast meio de semana para comentar um pouquinho mais uma vez sobre a questão do árbitro de vídeo. Eu tive que gravar esse podcast de hoje porque ontem teve aí uma entrevista do Gaciba, né? O Gaciba ele é o chefe da comissão de arbitragem da CBF. É uma entrevista para o Seleção Esporte TV, uma entrevista que repercutiu. Então eu queria deixar só um meu comentário, pelo menos, sobre um pouco do que o Gaciba falou. O Gaciba é um cara extremamente respeitado, eu respeito muito, né, teve uma carreira bacana como árbitro, mas eu entendo a parte do Gaciba de ter que defender a arbitragem, afinal de contas, ele é o chefe da comissão. Ele precisa estar do lado da arbitragem, porque se o chefe da comissão estiver contra a própria arbitragem, fica complicado, né? Você não tem uma gestão. Imagina o presidente do país descendo pau no próprio país. Não, você tem que defender o que é seu. Eu acho que o grande problema em relação às declarações do Gaciba, do Leonardo Gaciba, é porque eu entendo que ele tem que defender o ponto de vista da arbitragem, eu entendo que ele precisa defender o árbitro de vídeo. Eu acho que o que está em questão não é o fato do árbitro de vídeo estar tá aí ou não. Eu acho que o árbitro de vídeo veio para ficar e não tem mais discussão. O grande problema é que as atuações recentes da arbitragem colocaram aí em xeque a credibilidade do árbitro de vídeo. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o Gaciba foi muito mal nessa entrevista, porque eu acho que a segurança, ele é o cara que tem que passar segurança. Então, assim, se ele faz vista grossa para os erros que estão acontecendo, infelizmente, todo aquele descrédito, toda aquela desconfiança que se tem em torno do árbitro de vídeo, ela aumenta mais, porque, pô, o chefe da comissão de arbitragem, que é um cara extremamente experiente, um árbitro relevante, que foi comentarista, teve aí, na sua carreira de comentarista também, uma atuação bastante relevante, o cara passa panos quentes, o cara faz vista grossa. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu não acho que é demérito nenhum e eu não acho que seja um problema ele criticar a arbitragem de forma alguma. Eu acho que isso tem que ser construtivo. Eu acho que ele tem que ir lá e tem que falar, cara, tá errado, ok, nós estamos trabalhando para melhorar. Isso faz parte. Já se passaram aí 6 meses, já em teoria teve tempo dos árbitros se adaptarem à tecnologia, teve tempo suficiente, na minha opinião. Eu acho que aquele discurso de que é um ano de estreia, os árbitros estão se acostumando, eu acho que esse discurso já não cabe, mas eu ainda relevo. É um ano de construção, um ano de entendimento da tecnologia, então eu ainda aceito essa desculpa. E o Gaciba dá essa desculpa, eu não acho que seja um problema. Eu acho que o grande problema é de jogar panos quentes. A, a tecnologia do impedimento é 100% precisa? Ok, eu não discuto isso. Eu acho que a tecnologia do impedimento contribui muito, só que a questão do impedimento é que o impedimento não é interpretativo. E muitos lances de impedimento demoram. E eu me recordo que teve uma partida que o juiz de campo foi ver. Eu não sei se teve mais de uma, mas eu me recordo pelo menos de uma em que ele foi rever ali o lance no vídeo. Eu não tenho certeza, porque a gente não tem o áudio deles, se ele de fato foi avaliar o impedimento ou um lance faltoso, mas o que pareceu pela marcação de campo é que ele deu um impedimento. Então, assim, esse é um ponto que muita gente reclama, porque se é 100% preciso, não tem que demorar 1, 2, 3 minutos para revisar. É um lance de foi impedimento ou não foi, é um lance de sim ou não. Não é um lance interpretativo, então é um lance que tem que ser rápido, que tem que dar sequência no jogo. Porque muitos, eu vejo hoje que não é questão de inexperiência, não é nada disso. Eu vejo que muitos árbitros estão se aproveitando dessa parada para esfriar o jogo, para ele não perder o controle do jogo. Mas essa esfriada de jogo, ela é ruim para os times, né? Às vezes um time está num momento muito melhor e essa parada esfria o time aquele momento de bom futebol, aquele momento de crescimento na partida que aquele time estava tendo. Então, essa interferência ela é muito maléfica para alguns clubes. E a minha interpretação é que alguns árbitros estão usando isso de má fé, estão usando para eles se saírem melhor, tá? Para se garantir. Já que os caras estão vendo que estão perdendo o controle do jogo,
eles usam isso para tentar esfriar um pouco e voltar até as rédeas da partida. Eu acho que isso é errado. Isso seria um uso do árbitro de vídeo de má fé, na minha opinião, tá? Porque isso, querendo ou não, isso prejudica a partida. E a gente sabe isso, a gente que acompanha o futebol antes do árbitro de vídeo, a gente sabe como é que isso funciona, né? Não tem, eu acho, por isso que eu digo, questão de impedimento, não tem discussão, foi ou não foi e acabou, e ponto final. O lance é difícil, ele é difícil, mas se a tecnologia é tão precisa, então se ela é 100% precisa, não há motivo mesmo para os pênaltis mais duvidosos para se perder 2 minutos discutindo. É algo que traçou a linha, acabou. A qualidade da imagem não permite ter certeza, é isso que a gente está vendo. Então mantenha a marcação de campo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da arbitragem de vídeo hoje. Eu vejo muita gente falando, os árbitros estão com medo de errar, os árbitros estão delegando a autoridade para o árbitro de vídeo. Não é isso, gente. Não é isso. Os árbitros não estão com medo de errar. A arbitragem no Brasil sempre foi ruim. As pessoas, com a chegada do árbitro de vídeo, as pessoas estão se esquecendo que os árbitros no Brasil sempre foram muito ruins. A qualidade da arbitragem brasileira sempre foi uma porcaria. Não querendo generalizar, tá? Eu peço até perdão, porque sempre quando eu falo de arbitragem, eu generalizo. E eu peço desculpas. Tem um ou outro juiz que dá para salvar, pelo menos na minha opinião. Tá? E se alguém discorda, e eu não vou citar nomes porque alguém pode discordar ou não, tá? Mas porque pode em algum momento ter o árbitro ter prejudicado o seu time, mas mesmo de forma não intencional, mas é, é, alguns árbitros vêm fazendo, tem sequências aí de bons jogos, de boas arbitragens. Um cara que eu destaco, por exemplo, e que eu falei, peço desculpa, é um nome só que eu vou citar, tá? Mas se você não concorda, eu peço desculpas. É o Daronco, para mim ele é um bom árbitro. Às vezes faz umas partidas, umas arbitragens muito ruins, faz, mas no geral ele é um bom árbitro. Minha opinião pessoal, tá? Por isso que eu peço desculpas aqui por generalizar. Eu estou generalizando porque é a grande maioria, infelizmente. A grande maioria vence, é que nem eleição. Muita gente foi contra aí o presidente atual do país, mas é uma democracia. Vence a maioria. Então eu vou generalizar, peço desculpas, né? Mas o que eu estou falando é que as pessoas estão se esquecendo que a arbitragem no Brasil sempre foi ruim. E aí chega o árbitro de vídeo e fala: os árbitros estão com medo, os árbitros estão dando a responsabilidade para o árbitro de vídeo. Não é, cara. Os árbitros sempre foram muito ruins. E isso está se refletindo dentro da cabine do árbitro de vídeo. A qualidade ruim dentro de campo, ela acontece dentro da cabine do VAR também. Então, a arbitragem de um modo geral, ela é ruim em todos os âmbitos. Não é só o árbitro principal, não é só bandeirinha, não é só quarto árbitro. Agora ela se estende ao árbitro de vídeo também. Esse é um grande problema. Não é que tá com medo, tá deixando a responsabilidade para o árbitro de vídeo para ele ver e ele chamar. Não é isso. Eles não veem mesmo. As coisas, os árbitros são ruins. O bandeirinha tá deixando correr porque ele tá com medo de anular um gol. Não é. Os bandeirinhas sempre foram muito ruins também. Então, esse é um grande problema da arbitragem. Não é a questão do árbitro de vídeo tá interferindo ou não, tá tirando a autoridade do árbitro de campo. Quem tira a autoridade do árbitro de campo é ele mesmo, tá? Porque ele faz uma arbitragem duvidosa, o árbitro de vídeo vai lá e ele volta atrás nas suas decisões, em algumas decisões muitas vezes polêmicas. Eu acho que se é um lance claro, não tem problema. Mas muitas decisões polêmicas, como aconteceu na última rodada do Brasileirão, inclusive o Avaí entrou com um pedido de anulação da partida, que obviamente não vai para frente, porque se todo mundo que for prejudicado for pedir anulação de partida, a gente não vai ter campeonato brasileiro. Mas isso é assunto para outro tema. O que eu estou querendo destacar aqui é a qualidade da arbitragem, né? Então, eu acho que o Gaciba ele tem que vir a público e tem que criticar mesmo, e uma crítica construtiva, não uma crítica destrutiva. Essa arbitragem do Brasil é uma porcaria, a gente precisa a gente precisa rodar esse, esses hábitos que a gente precisa de novos hábitos. Não, esse não é o caminho. Eu acho que não tem problema algum dizer e falar, cara, estamos cometendo alguns erros, isso é natural, isso faz parte do processo. De novo, eu acho que ainda
muita gente não aceita mais, mas para mim ainda é aceitável, tá? Ele vir e falar, cara, é um ano de, de, de se assentar, é um ano de afirmação. Então a gente, vez ou outra, a gente muda alguns critérios. Então às vezes você vê uma marcação, alguns árbitros entendem de uma forma, outros de outra forma. A gente está tentando nivelar isso. Eu acho que não é problema, não é demérito ele vir e reconhecer que os erros acontecem. O grande problema é ele vir e falar que é questão cultural, porque na Inglaterra, quando se erra, eles acham legal. Isso é legal de, isso é bacana, porque eles veem isso como algo positivo, enriquecedor. Legal, eu acho que errar é enriquecedor. O grande problema é que se erra e depois o chefe da arbitragem é conivente. Ele vem falar que, cara, eu acho que o árbitro está muito bem, está muito legal, é isso e aquilo. Não é esse caminho. Se ele quer que os erros sejam construtivos, ele tem que vir a público e tem que deixar uma crítica construtiva. Eu entendo o aborrecimento, eu entendo as reclamações, elas são muito válidas. A gente está escutando absolutamente tudo e a gente vai usar isso para melhorar a arbitragem e não vir a público e defender. É o que os árbitros estão fazendo, porque isso aí é mostrar que ele está sendo conivente, é jogar panos quentes. E aí tudo aquilo que, de novo, ele faz a comparação com a Inglaterra, com o futebol inglês, questão cultural, de educação, então vai ser árbitro na Inglaterra. Desculpa a sinceridade, porque você está no lugar errado. Se você quer que o brasileiro tenha o aspecto cultural aí em relação à arbitragem, como tem a Inglaterra, você tem que ser o primeiro cara a vir e falar: olha, aconteceu uma série de erros nessa rodada, eu peço desculpas aos clubes e aos torcedores. Eu acho que ele não faz isso, obviamente, por medo, né? O chefe da arbitragem está reconhecendo o erro, então vamos entrar com um pedido de anulação da partida, né? É, eu acho que esse é o grande medo, mas se ele não tomar essa postura, se ele não tiver essa coragem de vir e assumir, de vestir a camisa, de puxar a bandeira, infelizmente, não adianta ele ficar falando que, nossa, na Inglaterra é um mundo perfeito, nossa, na França, na Espanha, na Alemanha, não adianta ficar querendo comparar a gente com o continente europeu. Peço desculpa a sinceridade. Pelo amor de Deus, cara, se enxerga, olha no espelho. Porque se você quer que a gente chegue lá, você precisa ser o primeiro cara a vir e falar: olha, estamos aqui, erramos, faz parte. O erro ele é natural. Eu não acho que foram erros crassos, que foram erros absurdos. Foram erros que aconteceram, interpretativo. No momento da partida, essa foi a interpretação. Olhando agora, eu tenho outra interpretação, mas eu não anulo a marcação de campo. Cara, teve demérito nisso em reconhecer o erro? Minha opinião, eu acho que houve erro. A gente vai trabalhar para melhorar, mas isso não é motivo para anulação, para reverter resultado, porque é um lance interpretativo. É a interpretação que os árbitros tiveram dentro de campo. Então isso não exclui a partida, isso não exclui o que foi feito na partida, mas obviamente a gente vai trabalhar para melhorar, sabe? É uma coisa simples que ele pode vir e falar e tentar melhorar, mas não. Parece que ele está jogando panos quentes, que para ele tá bom e que vai continuar assim. E aí todo mundo vai descer o pau, todo mundo vai reclamar e ele vai ficar de chororô querendo comparar a gente com o futebol inglês, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho que falta de sensibilidade, que falta de noção também. Querer comparar a nossa educação, que tem todos os seus problemas culturais, é, tem, to, tem vários problemas, querer comparar com a educação inglesa, né? Então, infelizmente, eu acho que ele foi infeliz nessa comparação e, infelizmente, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de vir e reconhecer, cara, alguns lances, pô, futebol é interpretativo. A gente está trabalhando para melhorar. Eu acho que o grande ponto da arbitragem de vídeo é que se perde muito tempo revisando, avaliando a intenção de jogador, que isso e aquilo, e o árbitro de campo, por mais que, por todas as limitações de treinamento que ele tem, ele vê o lance na velocidade normal, ele vê o tamanho do impacto que foi. E aí quando ele vai ver no replay, em câmera lenta, ele não tem a mesma noção de impacto que ele teve quando ele viu o lance normal. Então eu acho que não tem, cara, abriu margem para discussão, para discutir por 2, 3 minutos, acabou, cara. É a marcação de campo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo
vendo se o cara pisou, deu um encostãozinho, raspão no calcanhar, se o Patrick deu uma soprada para o cara cair. Olha, desculpa aqui, mas essa é desculpa o torcedor cruzeirense, mas aquele pênalti não aconteceu, cara. A gente tem que ser sincero, porque se acontece isso contra o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense vai ficar louco também. Por isso que eu tô falando, aquilo não foi pênalti. O Patrick deu um soprão ali, eu não sei o que o árbitro viu, que agora já não pode encostar nada, né? Não tem mais disputa de bola. Infelizmente, esse tipo de atitude, de declaração de jogar panos quentes, infelizmente não enriquece absolutamente nada e a gente, infelizmente, no curto prazo, a gente vai continuar vendo erros crassos revisados no árbitro de vídeo, porque eles não têm a coragem, o mínimo de coragem de ir lá, de reconhecer o erro e de falar, cara, a partir de agora, toda vez que houver uma ambiguidade, a gente mantém a marcação de campo. Não há espaço mais para a gente ficar discutindo. Se o relógio parasse, o futebol é um esporte que o relógio não para. Eles não podem ficar perdendo tempo olhando, revisando eternamente. Se o relógio parasse, não haveria problema algum. Haveria o problema, sim, de parar o jogo e esfriar a partida. Ok, mas o relógio não para. Abriu uma ambiguidade, ó, dois caras aqui acham que foi pênalti, dois caras aqui acham que não foi. Então eu vou manter a minha marcação de campo. Eu não vi pênalti no campo, eu não vi intenção faltosa em campo com a bola correndo, então eu não vou marcar. É ele quem manda. Não é ir lá e ficar debatendo e ficar olhando, vendo se bateu um vento, uma corrente de ar, se a formiga estava embaixo do pé do cara e fez ele escorregar, porque é isso que parece que eles estão vendo. Né? É uma falta de respeito com a galera que está lá no estádio, que está assistindo a partida. Decide logo, cara, pro bem ou pro mal, seja rápido. Você viu o lance na velocidade normal, então você teve a noção do impacto. Ah, mas lance de cartão vermelho, aquele do Gabigol que o presidente do Palmeiras foi lá e desceu o pau, né? Toda vez o presidente do Palmeiras dá um piti, né? Impressionante. Peço desculpas aqui, mas cara, você é o presidente de um clube, né? Você não pode ficar dando piti do jeito que você faz, mas enfim, ele é o presidente, ele representa o clube. Então, cara, você é um empresário, né? Você não é qualquer um. Você não tá lá, você não. Você tem que ter postura, né? O mínimo de postura. Enfim, mas eu não vou entrar nessa discussão, mas aquele lance do Gabigol no Daniel Alves, que todo mundo que o Palmeiras principalmente reclamou muito, eu concordo até com a crítica do presidente do Palmeiras. Qualquer lance do Felipe Melo é amarelo e é verdade. E o Gaciba falou questão de liberar o áudio. Ah, não, isso é uma coisa muito particular. Aí, quando soltaram o áudio da revisão da partida ali entre. Foi Botafogo e Palmeiras, se eu não me engano, que pediram a anulação da partida, eu esqueci quem foi. Eu sei que estava o Palmeiras envolvido. E eu peço desculpas, eu esqueci quem foi. Mas quando estavam julgando, soltaram liberaram o áudio do juiz, né? Do árbitro. E ele fala. E ele está conversando com o Bruno Henrique. Bruno, é o Daverson, né? Ele se jogou. Quer dizer, o árbitro ele assume uma postura, uma opinião pessoal e acha que o atleta se jogou e foi um lance de pênalti de fato. Por isso que eu acho que o árbitro tem que ser liberado. Não é uma coisa pessoal. A opinião pessoal do árbitro pouco importa. Ele é um árbitro. Ele é um juiz. Ele não pode ser tendencioso e olhar para o Felipe Melo. Ah, eu não gosto do Felipe Melo. Para mim ele foi faltoso. Ele tem muito cartão vermelho na carreira, muitos lances agressivos então eu vou dar amarelo, né? Então, para a opinião dele, pouco importa. A opinião dele, ele está lá, ele é uma mera, ele tem que ser justo. Ele é um instrumento da justiça em campo. Por isso que eu acho que essa questão de a discussão dos árbitros é algo particular. Não é particular, porque o árbitro ele tem que ser imune a qualquer coisa. Ele não tem que ter opinião pessoal. Ele está ali para julgar o que aconteceu. Então, se ele não viu, aí eu volto ao lance do Gabigol. Se ele não viu pênalti no lance normal, tudo bem. Eu vi que foi um lance rápido, o impacto foi grande, mas eu não vi o pisão porque eu estava atrás do jogador. Aí sim, vai no árbitro e tal, mas ele viu a velocidade no lance normal, ele deu um amarelo. Ele viu que foi um lance pesado. Então revisar e dar o cartão vermelho não tem problema nenhum. Ele não perde a autoridade. Eu acho que assim, se ele vê um lance
tipo aquele de pênalti do Patrick, viu que não foi absolutamente nada, vai revisar e dar o pênalti, ele viu que não foi pênalti no lance normal. Vendo no replay, ele provavelmente viu, ele marcou o pênalti totalmente descompromissado, sabe? Eu tenho certeza que ele marcou o pênalti na dúvida, porque, cara, para mim não foi, mas eu acho que pressionaram tanto ele para falar, cara, ó, houve o contato aqui. Eu acho que pressionaram tanto que ele, tudo bem, vou marcar, vai, mas, né, eu acho que esse é o tipo de coisa que não agrega absolutamente nada, porque se perde um tempo muito grande discutindo e ele sabe no fundo que não foi, porque se ele olha o replay e tem mais dúvida, cara, a marcação de campo é a óbvia, né? Foi a primeira sensação. Sabe aquele ditado de a primeira impressão é a que fica? É exatamente isso. A primeira impressão é a que fica. Se ficou na dúvida, mantenha a primeira impressão. Não tem, cara, eles estão complicando uma coisa que dá para ser simplificada. E mais uma vez eu deixo a minha crítica. Se o chefe da comissão de arbitragem não é capaz de reconhecer isso, tudo bem. Eu entendo o lado dele, ele é o chefe, ele precisa defender, ele tem medo, muito provavelmente, de que os clubes usem essa declaração para pedir anulação de partida. Mas é o que eu falei, cara, são lances interpretativos. O que foi marcado não foi anulado, foi a interpretação que eles tiveram lá. E ponto final. Mas para gente, para mim, acho que sim, aconteceram alguns erros que podem ser melhorados. Não precisa dar detalhes de que partida que foi, que lance que foi, não precisa abrir margem alguma, né, para algum clube contestar ou não. Cara, eu acho que não tem demérito algum você vir e reconhecer. Eu entendo mais uma vez que isso poderia abrir brecha, mas cara, é só você ter um discurso muito bem feito e muito bem elaborado para pedir desculpas, principalmente aos torcedores que vão lá e que fazem esse esporte ser o que é. Então, é, é, acho que não precisa de muito, né? E eu acho que perdeu uma excelente oportunidade de vir e de tentar mostrar para a gente, para os fãs de futebol, de que eles estão trabalhando e de que algumas melhorias vão ser feitas. Mas infelizmente a sensação que ficou é que tá legal assim, eles estão gostando do jeito que tá e que nada vai ser feito para melhorar essa a forma como o árbitro de vídeo é usado hoje. Infelizmente, para nossa infelicidade, e eu que sou muito defensor do árbitro de vídeo, para minha grande infelicidade, a gente vai continuar vendo lambanças e infelizmente, quando as pessoas vierem aí, os clubes, os dirigentes vierem contestar a permanência do árbitro de vídeo, infelizmente eu não vou ter como defender, eu não vou poder dizer nada contra, não vou poder falar, cara, que absurdo o que o presidente do clube tal tá falando de tirar o árbitro de vídeo, não vou poder falar, cara, porque a lambança que eles estão fazendo esse ano e a arbitragem não tem o mínimo de decência de reconhecer, então como é que a gente vai defender isso, né? Infelizmente, não tem como, porque se a gente está vendo que está errado, eles estão vendo que isso está errado, tá? Eles estão vendo, porque eles são árbitros, eles sabem os absurdos que eles cometem, tá? Porque se os comentaristas de futebol vêm e falam que teve erros crassos, isso não é um ou outro cara que está falando, não. São vários caras, são vários especialistas que falam. Então, eles mesmos, os próprios árbitros que estão atuando hoje, eles sabem que tem coisa errada, mas eles não reconhecem, mais uma vez. Primeiro, por uma questão de ego, né? Não vou contestar o meu trabalho. Segundo, porque não podem abrir brecha para os clubes contestarem o resultado, pedir a anulação da partida. Então, a gente vai continuar vendo isso. E, infelizmente, todo mundo que defende o árbitro de vídeo não tem mais argumento para discutir a favor. Estão pedindo a retirada do árbitro de vídeo. Vamos falar o quê? Sou muito a favor, mas a gente sabe que se deixar do jeito que está, eles não vão fazer absolutamente nada para melhorar. Eles estão vendo que a merda está sendo, peço perdão da palavra, eles estão vendo que a merda está sendo feita e não vão trabalhar para fazer melhor. Então, paciência, cara. Infelizmente, a gente vai continuar tendo um esporte injusto, né? Um esporte que poderia ser mais justo vai continuar sendo injusto. E aí vão reclamar, vai passar uma temporada de várias lambanças, no ano seguinte vão pedir o árbitro de vídeo de novo, né? Eu acho que, obviamente, que o árbitro de vídeo veio para ficar, mas se de repente acontece de sair, porque tem mais antipatia hoje do que simpatia, de repente tira ano que vem, no outro ano seguinte vão pedir de novo, porque a arbitragem no Brasil ela é muito ruim, mais uma vez eu falo, as pessoas estão se esquecendo disso, elas estão falando que os árbitros estão com medo.
os árbitros estão perdendo a autoridade. Não é isso. Os árbitros sempre foram muito ruins e por isso pediram ao árbitro de vídeo, porque a arbitragem brasileira sempre foi muito ruim. E aí chega o árbitro de vídeo, isso fica mais exposto. Só que aí algumas pessoas estão se esquecendo de que esses problemas que estão acontecendo não é porque o árbitro está perdendo a autoridade, não é porque ele está dando a responsabilidade para o árbitro de vídeo, é porque eles são ruins mesmo, eles são mal preparados, né? E infelizmente vai ser um ciclo vicioso. Eu espero de verdade que a minha torcida, a única coisa que eu posso esperar é que eles estejam vendo tudo isso, estão anotando no papel ali para eles, porque aí quando tiver um tempo eles vão sentar e vão bater o martelo. Olha, esse ano teve isso não pode mais acontecer, para o ano que vem a gente vai mudar isso. Eu espero, tá, de verdade que isso esteja sendo feito, porque posso estar sendo muito ingênuo, tá, mas a mim que sou torcedor, só me resta torcer pelo melhor, infelizmente, porque a princípio todas as declarações que a gente vem vendo e os contínuos erros que a gente continua vendo, infelizmente, não sinalizam absolutamente nenhuma melhora, tá? Então fica aí a minha lamentação e a minha torcida de que isso melhore no futuro. Meio da rodada amanhã a gente vai ter uma rodada do Campeonato Brasileiro, grande expectativa principalmente em torno do confronto entre Santos e Palmeiras, um confronto que vale a vice-liderança, muita expectativa em torno disso, tá? O Flamengo vai pegar o Galo no Maracanã, isso na quinta-feira, o São Paulo vai enfrentar o Bahia fora de casa. Acho que pode ser o São Paulo pode ter uma certa esperança, porque o Bahia perdeu, né, na rodada anterior para o Atlético Paranaense em casa, né, jogando na Fonte Nova, então pode deixar aí uma certa esperança para o torcedor são paulino. O Corinthians vai receber o Atlético Paranaense, aí sim, um visitante indigesto, campeão da Copa do Brasil, que vem mostrando aí sua força, já digeriu a vitória, ganhamos um título e agora estão retomando aí, estão mostrando que realmente estão justificando, estão ratificando seu bom futebol, fazendo boas atuações no Campeonato Brasileiro e pode surpreender o Corinthians. O Corinthians precisa tomar um certo cuidado e o Internacional vai lá visitar o CSA no Rei Pelé. Partida difícil porque não só pela questão da região, que é muito quente, mas o Internacional pega um CSA que está embalando, está empolgado, né? Está vendo aí a sua saída da zona do rebaixamento muito perto, então é aquelas partidas traiçoeiras. Se o Internacional não tomar cuidado, pode ser surpreendido. Então, ó, temos aí grandes partidas, né? Mas eu destaco mais uma vez o Clássico Paulista, porque é um clássico que vai definir, que pode, né, definir o novo vice-líder do campeonato, pode levar o Palmeiras mais perto do Flamengo, mas pode levar o Santos também de volta para a vice-liderança do campeonato. Vamos esperar, a gente fica na torcida de grandes partidas nessa rodada e fica na torcida, obviamente, como eu comecei o podcast, na torcida de que a arbitragem tenha uma grande atuação, né? Que seja uma atuação que não, se não for brilhante, no mínimo regular. Eu esqueci a palavra ontem, mas tá faltando critério, né? Critério, essa é a palavra que eu esqueci ontem, que eu fiquei buscando no podcast inteiro essa palavra. Eu falei padrão, né? Padrão também, mas tá faltando critério para essa arbitragem. E aí essa é a minha torcida, porque eles tenham um mínimo de critério, o mínimo de bom senso na hora de revisar um lance polêmico e que não ficam perdendo tempo vendo se resvalou, né, bateu sem querer, que não sei o que. Cara, eu vi o lance normal, para mim não foi, eu não vou marcar e ponto final, tá? Então fica aí esse ponto aí, espero que a gente fique obviamente na torcida para que a gente veja um grande futebol dentro de campo, que a gente veja uma grande atuação da arbitragem, porque a gente está precisando, a gente está carente disso. Vou ficando por aqui hoje, só queria passar rapidinho para falar sobre isso, porque eu acho que agrega muito, infelizmente não agrega para a arbitragem, mais uma vez, porque a princípio a gente vê que foram jogados panos quentes, mas passaram a mão em cima na cabeça aí dos erros, mas a gente sempre fica na torcida de que tempos melhores venham e que a gente veja aí o melhor do futebol, tá certo? Desejo a todos uma boa semana, já é terça, né? Não é começo de semana, mas desejo ainda uma grande semana para todo mundo. Um forte abraço e até amanhã.